Seguimos juntos e nós vamos te contar que governistas se manifestaram ontem sobre a morte da Jéssica Vitória Canedo e voltaram a falar no projeto de lei das fake news e a defender a regulação das plataformas digitais. Só para explicar para quem eventualmente está por fora do assunto, ele ficou muito restrito às redes sociais, muitos tiveram contato com o tema, mas a imensa maioria não. Essa é uma jovem que cometeu suicídio a partir de uma perseguição contra ela nas redes sociais. Foram divulgadas por plataformas importantes, por perfis que têm muitos seguidores, especialmente no X, o antigo Twitter, informações falsas, prints falsos de uma conversa que nunca existiu entre essa moça e o humorista Whindersson Nunes. A conversa sugeria uma relação amorosa entre eles. Problema nenhum se houvesse, mas não existia, sequer existia. A mãe dessa moça pediu nas redes sociais que parassem de perseguir a filha porque ela vinha atravessando um momento delicado do ponto de vista psicológico. E a família diz que por causa da perseguição intensa, milhares de pessoas foram às redes sociais dessa moça a partir da divulgação desse suposto relacionamento por perfis com muitos seguidores. A família diz que ela, já com um estado psicológico fragilizado, cometeu suicídio, não suportou a perseguição, a pressão contra ela. E por isso é que agora volta à tona o projeto de lei das fake news para tentar impor alguma responsabilidade a quem divulga informação falsa que leva, por exemplo, a um episódio extremo como esse, que foi o cometimento de suicídio por uma jovem acusada de fazer algo que ela simplesmente não fez. Camila Yunes. Oi, Colombo, muito bom dia para você, para Paula, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, uma situação muito triste e lamentável, e parlamentares, autoridades se pronunciaram a respeito de toda essa questão. E, então, alguns parlamentares governistas falam sobre a necessidade de retomar essa discussão a respeito do PL das fake news. O próprio ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, fez uma publicação no X, antigo Twitter, dizendo o seguinte: em menos de um mês, este é o segundo caso de suicídio de pessoas jovens e que guarda relação com a propagação de mentiras e de ódio em redes sociais. Ele diz também que este é um caso de irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, diz ainda nesta publicação, abre aspas, por isso, volto ao ponto. A regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório, sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo em dignidade. O resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento, fecha aspas. Neste mesmo sentido, falando sobre a necessidade de rediscutir o PL das fake news, os deputados Orlando Silva, deputado federal Orlando Silva, e o deputado estadual Eduardo Suplicy também fizeram a repostagem dessa publicação, falando na necessidade de regulamentação das redes sociais. Zeca Dirceu também fez uma publicação dizendo mais uma tragédia provocada pelas fake news e seus propagadores, e disse que em 2024 é preciso avançar na tramitação do PL das fake news. O deputado federal André Janones, do Avante, também fez uma publicação dizendo: a extrema-direita não se importa com vidas e quer engajar em cima de um caixão do sofrimento de uma mãe, mas são contra o PL das fake news e da responsabilização de todos que a publicam nas redes que as mantêm, fecha aspas. Esse, então, o posicionamento do deputado André Janones. A oposição também se pronunciou a respeito de toda essa questão da morte da jovem Jéssica Canedo, de 22 anos. O deputado federal Nicolas Ferreira disse o seguinte, Colombo, que Zeca Dirceu, ele usou uma publicação de Zeca Dirceu e disse que a esquerda é doente e que sobem em cima da morte de uma inocente para pautar censura e da agenda política.
Ele disse também, o deputado federal Nicolas Ferreira, que que vai entrar com uma ação, um pedido no Ministério Público para apurar e responsabilizar os responsáveis. A deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, disse que o caso não pode servir de estopim para a regulação das redes sociais. Como você bem destacou na introdução, né, Colombo, este foi um caso que ganhou bastante repercussão na internet, em que a página Choquei fez divulgações falsas a respeito de um suposto affair entre essa jovem mineira, Jéssica Canedo, de 22 anos, e o humorista Whindersson Nunes. Mas depois ela veio nas redes sociais, disse que era mentira tudo isso. A mãe, como você bem destacou, fez uma publicação dizendo que a filha estava sendo hostilizada, xingada. Então isso gerou uma repercussão muito grande. Infelizmente, a jovem acabou cometendo suicídio e a polícia está investigando este caso. Agora, recentemente, a página Choquei, que tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, publicou o seguinte: disse que nega ter qualquer culpa em relação com a morte de Jéssica e defende também que exerceu a liberdade de expressão, viu, Colombo? Liberdade, há essa confusão. Ô, Camila, antes de mais nada, me desculpe não ter te dado bom dia. Eu não sabia que você estava ao vivo aqui com a gente, achei que era uma reportagem gravada. Então, bom dia para você e bom trabalho, viu, Camila? Ô, Felipe Monteiro, eu queria te ouvir a respeito disso, porque esse argumento da liberdade de expressão, ele é frequentemente utilizado por pessoas que mentem, não é? Que utilizam a garantia constitucional, está muito bem descrita na nossa Constituição, para mentir. Então, o que o Choquei diz é o seguinte: está na internet, se está na internet é verdade. Ué, eu repliquei o que está na internet, como se tudo bem, não é? Se nós viéssemos aqui, se disséssemos uma mentira que provocasse o suicídio de uma pessoa, nós seríamos responsabilizados, não é? Por que tem gente que acha que, dependendo do veículo, a mentira é liberdade de expressão? Ou seja, se eu mentir aqui, eu vou ser responsabilizado pela mentira, mas se eu mentir no X, aí é liberdade de expressão. Se está na internet, é verdade. A gente precisa de uma lei específica para regular esse segmento de atividade, ou o Código Penal já garante a proteção para quem é alvo de alguma mentira, se blindar, tentar se defender minimamente dessa avalanche que é feita por esse tipo de comunicação, de publicação absolutamente criminosa e irresponsável. Precisa de mais lei ou o que tem dá conta, Felipe? O que tem não dá conta. A gente viu um caso claro que fake news mata, né? O grande problema do mundo, né? Essa discussão não é uma discussão restrita ao Brasil, é uma discussão que o mundo todo vem tendo, né? Fake news mata. E o que a gente viu no caso específico da menina que se matou por conta de fake news divulgada por um site de fofoca, é que fake news é cruel e mata sim, não é? Então a gente tem que discutir, a gente tem que parar com essa bobeira, né, de achar que a liberdade de expressão é um direito absoluto, que as pessoas podem falar o que quer e não ser responsabilizado pelo que fala, não é? Isso não existe, né? Todo direito fundamental, ele tem uma certa limitação, né? Ele conta limite e outro direito fundamental. A gente viu a morte de uma menina nova que morreu depois de ter pedido para o site tirar o diálogo que era falso dela com o Whindersson Nunes, não é? Até onde nós temos que ir para começar a discutir sério a questão da regulação das mídias sociais no Brasil. A lei que está aí, Colombo, é uma lei atrasada que não permite, de certa forma, lidar com a questão da internet, não é? Uma fake news na internet tem um poder muito maior de propagação, de causar dano, não é? Então nós temos que começar a discutir como que a gente pode, de certa forma, regular os meios sociais para impedir esse tipo de acidente. Não dá para a gente lidar com a situação da forma como está. E eu fico impressionado, né, que a direita e a esquerda ficam discutindo perfumaria em relação a esse assunto, não é? Nós temos que ter um regime próprio e claro para tirar essas matérias falsas da internet quando ela está causando dano, né? A moça chegou a pedir para o site tirar a notícia falsa do ar e o site não tirou. Então como que uma pessoa pode, quando ela é vítima de um dano desse, recorrer e socorrer
as mídias sociais e as grandes operadoras e plataformas de internet, não é? Nós temos que discutir isso de forma séria e de forma clara. Não dá para a gente ficar refém disso, não é? É bom lembrar que uma regulação boa da mídia social pode exponencializar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão hoje, por exemplo, está refém das grandes plataformas. As grandes plataformas podem calar uma pessoa e pode dar voz a uma pessoa de forma unilateral e arbitrária, não é? Então, regular a mídia significa também, de certa forma, exponencializar a liberdade de expressão. Agora sim, Felipe Colombo, só um outro ponto também que eu quero abordar aqui é que facilidade é essa que a gente está encontrando agora de conseguir construir um diálogo através de um aplicativo, que eu não sei que aplicativo é esse, inclusive, né, Felipe Colombo? Eu não sei que aplicativo que é esse, que você consegue construir um diálogo falso com a vítima para você conseguir construir uma retórica, uma história que é inventada, né, uma história que não é verdadeira. Então, assim, como que está surgindo isso, né? Então, tem isso, né, Paula? Mas é o seguinte, você pode até produzir alguma coisa falsa, né, Felipe? Agora, existe um princípio básico que é o da checagem, né? Você vai checar para saber se tem acesso a um suposto diálogo, ao print de uma conversa qualquer, você checa a informação, que é o que o bom jornalismo faz, o jornalismo profissional faz, né? Você vai atrás das pessoas e fala assim, olha, isso aqui, eu estou com um determinado diálogo aqui, atribuindo a você determinada conversa, é você que está aqui, é você quem está falando sobre isso, eu vou publicar. Você tem alguma coisa a dizer? Mas não, muita gente que acha, tem muita gente que acha que porque está na internet é verdade. E nesse caso tem um agravante, que mesmo informado pela família da moça, pela própria moça, de que aquilo era falso. E assim, cá entre nós, problema nenhum também se ela tivesse um caso com quem ela bem entendesse. Com certeza. Zero problema. Mas ela não tinha, e ela alertou que não tinha. O que o Choquei fez foi soltar a cachorrada para cima da moça, né? E ela não segurou, e lembrando não se adequar àquilo. Exato. E lembrando que ela é o ponto mais fraco da corda, né, Colombo? Então, assim, como que ela conseguiria provar? Ela não era uma pessoa da mídia, uma pessoa famosa, então ela não tinha meios também para conseguir provar que aquela conversa era falsa. Então, a gente também tá, né, Felipe? Quero que você comente sobre isso. A gente tá na era do cancelamento. Todo mundo tá sendo cancelado, né? Qualquer coisa que a gente faça, a gente é cancelado nas redes sociais, na era do julgamento. Está muito fácil julgar através das redes sociais e é por isso que é importante essa regulamentação. Não, com toda certeza, né? A gente está vendo que a internet ela tem uma outra lógica, né? Não só trazer notícias boas, notícias que foram checadas, não é? A internet, na verdade, está atrás de like, né? Quando o Choquei, por exemplo, publica isso sem checar a fonte e sem verificar se a matéria é verdadeira ou não, ela está atrás de likes, está atrás de compartilhamento, né? Porque vive disso. Então, por conta disso, nós temos que tomar um cuidado específico com a internet. Então, não faz sentido a gente usar a regulação atual, né, que foi feita por conta de mídias tradicionais para a internet, porque o compartilhamento, a propagação da notícia tem uma força muito maior e tem uma velocidade muito maior, não é? Então, nós temos que pensar e discutir uma regulação de modo a fazer especificamente a regulação e a legalização dessa discussão para as mídias sociais de uma maneira geral, né? Não dá para a gente usar a mídia social, na regulação atual que nós temos, para mídias sociais. Isso não existe, não é? Por exemplo, contra quem a família poderia entrar para tirar essa conversa falsa com o Whindersson? Vai entrar na justiça, a justiça vai demorar anos e meses para julgar a situação, para julgar o caso e pedir para a plataforma tirar? Não. Temos que pensar em meios mais eficientes para evitar esse dano e evitar esse prejuízo, que no caso concreto, o prejuízo, na verdade, é algo que não vai voltar, que é a morte da adolescente de 22 anos.